Então, bom dia. No perfil que a gente tem no Instagram, Estudos para Escola, muita gente foi no direct perguntando se a gente podia fazer uma pequena videoaula sobre os blocos econômicos. E, tipo, a gente meio que topou fazer isso, porque tinha muita gente que não estava conseguindo entender o que eram os blocos econômicos, por que existem, quais são tipo assim, um contexto para que eles existem, todas as coisas sobre os blocos econômicos. E a gente topou fazer esse vídeo, então a gente está postando ele hoje aqui. O vídeo vai falar só sobre blocos econômicos, a gente vai citar os principais aqui, que é o Mercosul, a União Europeia, a PEC, entre outros, tá? Então, o que é o bloco econômico, né? O que são blocos econômicos? Os blocos econômicos é a associação de vários países a fim de formar um mercado regional comum através de facilidades tarifárias entre os membros. Então, o que seria? Eles querem se unir a países, vamos supor, o Brasil quer unir a Bolívia para o quê? Para conseguir formar um mercado entre assim, o Brasil compra mercadorias da Bolívia com preço mais barato porque eles têm um acordo. Como aqui, ó, quer ver? Os blocos econômicos correspondem à união de países de uma mesma região para fomentar o crescimento econômico e social. Ao fim da Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir da década de 90, os blocos econômicos se multiplicaram pelo mundo. É como eu estou citando, o Brasil faz um bloco econômico com a Bolívia, vamos supor. O que acontece? O Brasil pode comprar mercadorias da Bolívia num preço muito mais acessível do que outros países comprariam. E também tem aquelas coisas também que os brasileiros podem ir para a Bolívia sem pagar uma taxa, que geralmente outros países pagam. Então, meio que rola essas coisas entre os países, assim. Ou seja, eles têm essas características, assim, é uma das maiores características dos blocos econômicos. Então, a gente, para começar, a gente vai falar aqui, ó. Essas associações podem ser vários tipos, como a união aduaneira, quando há redução ou eliminação de impostos. Também existe as zonas de livre comércio, quando as mercadorias podem ser vendidas praticamente sem taxa entre os países. Finalmente, há um mercado comum, onde convivem políticas iguais sobre o livre comércio, tarifas externas e circulação de capital, pessoas e mercadorias. Isso era o que eu estava falando. Quando você participa de um bloco econômico, todos aqueles países que estão naquele bloco têm um livre comércio com todo mundo consegue mercadorias mais baratas, as pessoas circulam naqueles países do bloco com mais facilidade, sem tanta burocracia como outros países têm. Mais ou menos assim, tem tudo a ver com. Quando você participa de um bloco, você tem facilidades com outros países. Então a gente vai começar a falar sobre o Mercosul. É uma sigla para o Mercado Comum do Sul, bloco econômico composto por 4 países da América do Sul, criado em 26 de março de 1991. Esse é um bloco somente aqui da América do Sul. Tem só países da América do Sul que eu acho que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Os países que formam o Mercosul são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Este último encontra-se temporariamente suspenso do bloco. Acho que todo mundo que assiste jornal assim, já viu, né, que ele, por causa de algumas questões políticas, ele está, por enquanto, fora do bloco do Mercosul. Os objetivos principais do Mercosul. O Mercosul tem como objetivo promover a integração dos países da América do Sul, especialmente os do Cone Sul, nos âmbitos econômicos, políticos e social. Basicamente, todos os blocos têm isso. Eles tudo querem integração, sim, promover objetivos. Tudo os blocos têm em comum política, econômica e social. Igualmente, deseja preservar a democracia dos países do continente sul-americano. O principal requisito para entrar no Mercosul é possuir um governo democrático. Países que não cumprem esta regra são suspensos de forma temporária.
ou permanente do bloco, como já aconteceu com o Paraguai e está acontecendo com a Venezuela, que o Paraguai foi em 2012 e a Venezuela está suspenso do bloco 2017, por causa que todo mundo sabe lá que não tem um regime democrático. O Mercosul também promove a integração dos povos sul-americanos através de mostras e bienais de arte. Acho que todo mundo conhece, né? Isso. Sobre tudo isso acontece lá em São Paulo, tem bienais de arte que vem gente da América do Sul inteira. Acho que todo mundo já viu isso, né? Então agora a gente vai falar sobre outro bloco, que é também esse acho que é um dos principais blocos, que é a União Europeia. A União Europeia é o maior bloco econômico mundial, composto atualmente por 27 países. Ela engloba 23 línguas oficiais e cerca de 150 línguas regionais. Mas acho que o principal lá é o inglês, tá? Então, os países que formam a União Europeia são 27, eu vou citar eles agora. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. Esses são os 27 países que pertencem à União Europeia. Então, a gente tem aqui a Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein não são membros da União Europeia, mas participam do mercado único, exceto da União Aduaneira. O que isso quer dizer? A Noruega, Islândia, Suíça e Liechtenstein, eles não participam do bloco da União Europeia, mas participam do mercado ali por dentro da União. Eles não fazem parte, mas participam das negociações do mercado ali. Aqui eu coloquei um mapa para vocês verem os países todos aqui, ó. Todos os países que participam da União Europeia. Os países candidatos para a adesão da União Europeia são Antiga República Iugoslávia, da Macedônia, Islândia, Montenegro, Sérvia e Turquia. Já os potenciais países candidatos são Albânia, Bósnia e Herzegovina e Kosovo. Esses são os que têm os potenciais candidatos já. Os objetivos da União Europeia. Esse aqui eu citei alguns, mas tem muito mais, mas fiz um resumo bem básico aqui. O desenvolvimento de um mercado financeiro europeu, o desenvolvimento econômico e social do país, união aduaneira entre países membros, união política e econômica entre os países membros, livre circulação de pessoas e bens de mercadoria, aumentar a qualidade de vida, saúde e trabalhos dos cidadãos europeus, reduzir a desigualdade social e econômica. Esses são os principais objetivos da União Europeia. Então a gente agora tem o MISCA, que é um acordo que ele substitui, acho que todo mundo conhecia como NAFTA, que era... O NAFTA era entre os Estados Unidos, Canadá e México. Ele substitui o NAFTA. O acordo entre os Estados Unidos, México e Canadá substituiu o NAFTA em junho de 2020. Esta mudança foi proposta pelo presidente Donald Trump e aceita pelos demais parceiros após 2 anos de negociação. Então, aqui eu tenho o novo tratado aumenta a regulação com respeito ao meio ambiente e incrementa a produção de automóveis, além de garantir uma fatia do mercado lácteo canadense aos Estados Unidos. Então, meio que quem sai mais vitorioso desse acordo, desse bloco econômico, seria os Estados Unidos, que ele consegue mais lucro do que todo o resto. Então agora a gente tem a APEC. A APEC foi fundada em 1993 e com o objetivo criar uma área de livre comércio entre seus membros. A APEC é um bloco econômico que tem como principal objetivo apoiar o crescimento econômico sustentável e a prosperidade da região do Pacífico. Então aqui a gente tem os países membros, que eu vou citar agora. São Áustria, Brunei,
Canadá, Chile, China, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Rússia, Tailândia, Taiwan e Vietnã. Esses são os países membros do bloco da APEC. A ideia de criar um bloco econômico regional de países banhados pelo Pacífico surgiu do ex-primeiro-ministro da Austrália, Bob Hawke, em janeiro de 1989, na Coreia do Sul, numa reunião entre os países da ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. Ele propôs o alargamento dessa associação. Neste mesmo ano, 12 economias da região se reuniram em Canberra, Austrália, e fundaram a APEC. Em 1993, o ex-presidente dos Estados, Bill Clinton, estabeleceu a prática de uma reunião anual dos membros do bloco. Então, esse foi um resumo que eu consegui fazer, assim, bem enxuto mesmo, sobre a APEC. Então, agora a gente vai falar sobre outro bloco, que é a Comunidade Andina de Nações. Essa é a bandeira dela, que eu coloquei a bandeirinha. A Comunidade Andina das Nações, Pacto Andino ou Grupo Andino, é um bloco econômico que foi fundado em 26 de maio de 1969 por países da América do Sul. Em espanhol, o nome do grupo é Comunidade Andina. CAN. É uma sigla, CAN. Foi por meio desse acordo cartenagem que surgiu o bloco que até 1996 era chamado de Pacto Andino. Então aqui, eu tenho a comunidade, eu tenho os países membros. Os países membros são só 4, que é o Brasil, que é a Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Esses são os países membros. Mas temos os países associados, que são Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Então, só para lembrar, países membros que fazem parte do bloco é Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Mas tem aqueles países que são associados, que são sócios ali da Comunidade Andina de Nações, que são o Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Então, a gente tem aqui o principal objetivo da CAN é desenvolver a economia, a política, os campos sociais e a cultura através da integração dos países envolvidos. Então, como eu disse, a maioria dos blocos quer desenvolver a economia, que é a circulação do dinheiro entre os países, que é a política, campo social e cultural. Todos os blocos têm como principal objetivo esses: economia, política, campo social e cultural. Esses são os principais objetivos. Olha aqui, uma curiosidade que eu achei sobre a CAN. Foi criada em 1992 a Zona de Livre Comércio Andina, que facilita a comercialização dos produtos entre os países membros, com a redução de exclusão de taxas alfandegárias. Como assim? Se a Bolívia produz se a Bolívia produz um smartphone, vamos supor assim. A Colômbia pode comprar os smartphones da Bolívia com um preço baixíssimo, porque não vai ter taxa alfandegária. Porque são países membros ali, então pode comprar uma grande quantidade que não vai pagar taxas. Aí, além disso, a comunidade prevê a livre circulação de pessoas entre os países envolvidos sem que seja necessário visto. Então, quer dizer, se uma pessoa do Equador quiser ir para o Peru, ele pode ir tranquilo, porque não precisa de visto para ficar lá, porque são países membros ali dentro da CAN. Observe que a Venezuela e o Chile não pertencem mais à Comunidade Andina de Nações. A Venezuela, membro desde 1973, saiu da comunidade em 2006, anunciado pelo presidente Hugo Chávez, aderindo mais tarde ao Mercosul. O Chile entrou na comunidade em 1969 e permaneceu até 1976, quando o militar Augusto Pinochet aponta sobre algumas incompatibilidades econômicas e diferenças de interesse. Atualmente, ele é um dos países associados. Sim, o Chile, ele não faz parte mais dos países membros. Ele virou um país associado. Então, a gente agora tem a ASEAN. A ASEAN é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Essa é mais pro lado da Ásia.
é um bloco asiático. Criado em 8 de agosto de 1967, é um dos blocos econômicos regional formado por países asiáticos, embora tenha sido implementado em meados da década de 60. Foi em 1976, com o Tratado de Amizade e Cooperação, que foi definida as diretrizes para sua atuação. Basicamente ficou definida a cooperação e o diálogo entre os Estados, a paz entre eles, bem como a independência e soberania de cada Estado-membro. O objetivo central da criação da ASEAN é, entretanto, estreitamento dos laços entre os países membros, visando, sobretudo, como eu disse, desenvolvimento econômico, social e cultural da região, de modo que a ASEAN promove a união entre os países, estabelecendo o campo político e econômico dos envolvidos, a partir do fomento da competitividade e produção de produtos países aderentes. Para tanto, o bloco focou no desenvolvimento do comércio e na intensificação das trocas comerciais entre os países integrantes, a partir da diminuição de tarifas alfandegárias e a criação da Zona Livre de Comércio em 1992. Então quer dizer o quê? Que todos os países que participam da ASEAN têm um livre comércio entre eles. Então quer dizer que todos os países que participam lá podem vender lá para qualquer um dos países lá. Não tem também taxa alfandegária entre eles. Aí aqui eu coloquei os países membros. A partir de 1967 tinha Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura e Indonésia. A partir de 1984, Brunei. A partir de 1985, Vietnã. A partir de 1987, Mianmar, Laos e, a partir de 1999, Camboja. 2 países que são considerados observadores do bloco e que posteriormente podem vir a fazer parte são eles, a Papua Nova Guiné e Timor-Leste. Então, isso eu fiz aqui, um resumo bem enxuto de todos os blocos, quer dizer, não todos, porque aqui, existe o bloco SADC. Só que aqui eu não consegui colocar ele no vídeo, porque eu não consegui. E eu vou colocar o link na descrição da postagem dele no perfil. Eu fiz um resumo lá no perfil Estudos para a Escola no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição, quem quiser ir lá dar uma conferida no bloco SADC. Vai estar disponível no perfil do Instagram, vou deixar o link do perfil abaixo, o link da postagem também abaixo. E isso foi tipo um resumo bem enxuto de todos os blocos econômicos, o que são, para que servem. Então, quem quiser mais, assim, um resumo mais enxuto que isso, também tem lá no perfil Estudos para a Escola no Instagram. Quem estiver assistindo o vídeo aí, por favor, deixa um like e até o próximo vídeo.